Nesse vídeo a gente está falando de duas das forças mais potentes da tecnologia que estão surgindo, que é a Web3 e o metaverso. Duas palavras que estão em todos os lugares e como essa união tem um potencial de mudar a nossa vida de uma maneira jamais vista. Então realmente fica até o final do corte, deixe o seu like e se inscreva para ter mais conteúdo de qualidade sobre essas novas tecnologias. E esse é um corte do podcast Simplificando Tudo. Se você ainda não conhece, é um podcast muito legal aí para quem curte tecnologia. E se você curte tecnologia, você está no lugar certo. Então, bora pro vídeo. Fica até o final. Caminhando aqui, eu queria falar um pouco agora sobre a união dessa Web3 com o metaverso, mas antes vamos falar o que é o metaverso para você e depois eu falo o que é o metaverso para mim e qual a ideia disso e depois a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente vê isso se conectando o Web3 e o metaverso e criando um mundo aí diferente e melhor para todos. Eu queria ter uma resposta super rápida para isso aí, mas é difícil porque é algo muito novo, né? Eu sempre falo isso, Sim. que essa definição ela não tá fácil na cara, assim, a gente está descobrindo ainda as possibilidades do que é. Então, o metaverso, para mim, eu nem bato martelo, é o que eu acredito que seja. Inclusive, tem um vídeo falando sobre isso, onde eu exploro as possibilidades do que é metaverso e dou minha definição. Minha definição final do metaverso é que ele não é ele não é VR, ele não é realidade aumentada, ele não é. Isso pode fazer parte, obviamente, do que a gente está chamando de metaverso, mas para mim, metaverso é a ideia de você é, ser dono dos seus ativos, é de a gente fazer parte de uma comunidade, de organizações ou de um universo que é descentralizado de fato. Então, a partir do momento que você está trabalhando em organizações descentralizadas, que são as DAOs, a partir do momento que você está, sei lá, mano, recebendo seus tokens de como pagamento, como está aumentando a quantidade de gente que está trabalhando e recebendo pagamento em tokens, seja do projeto, seja da mainnet, como o Ethereum, que mais? É, sua identidade, né? Então, hoje a gente tem uma parte da identidade que ela é definida em Web3, que é o que eu comentei antes, da questão de endereços. Então, você tem seu endereço, você tem seus POAPs lá, que são os NFTs que comprovam quais eventos você foi. Você tem quais comunidades você é mais ativo, quais projetos você contribuiu. E aí você forma uma identidade. Essa identidade, essas comunidades, todo esse universo é o que eu acredito que é o metaverso. E aí a gente tem a parte de VR, o Matheus tem um aí também, eu tenho um, acho que dá para ver aqui também. Cadê? Do outro lado, aqui. É um óculos R, cara, eu acho sensacional. Isso eu acredito que ele pode fazer parte do metaverso. Para algumas pessoas, o metaverso ele precisa ter uma experiência imersiva, mas para mim eu diria que essa experiência imersiva ela não é essencial para a existência de um metaverso, até porque é um pouco subjetivo a questão de imersão, né? Então, o que é muito imersivo para uma pessoa, não é para outra. Um exemplo que eu dou é o próprio o Beeple, que é o cara que vendeu o NFT lá por milhões lá e 60 basicamente milhões, se eu não me engano, de dólares. é o cara que praticamente popularizou os NFT. Eu fico de cara porque eu acompanhava ele há muitos anos, cara, há muitos anos. E aí eu tenho um vídeo que eu assisti dele onde ele fala de Ethereum, mas ó, foi antes de qualquer boom, assim. E aí ele fala, eu tô investindo em Ethereum, mas eu recomendo para as crianças não mexer com isso. Mas isso tem anos, tem anos. Mas o que eu quero dizer dele, assim, ele mesmo fala isso. Ele fala, cara, VR é o tanto que a tela tá perto da sua cara. É isso que é. A gente já tá no metaverso, independente disso. A gente já tá tendo essas experiências digitais, esses tipos de imersões, independente disso. Então, tô falando um monte, mas resumindo, metaverso, para mim, são essas experiências descentralizadas, essa comunidade, essas nações, organizações, corporações que estão sendo construídas de maneiras descentralizadas. Para mim, isso parece muito próximo do que as pessoas acreditavam que era metaverso, desde os dos livros mais antigos aí que a gente tem, falando de metaverso, de cyberspace, que é um outro conceito que o pessoal usava antes, do que necessariamente as experiências imersivas que podem fazer parte do metaverso. Eu acho que é isso.
sim. Não sei se eu respondi, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim, sim. Você deu uma visão assim bem abrangente, o passo a passo de como você enxerga. Eu acho que respondeu muito bem a pergunta, sim. Vou compartilhar um pouco do que eu acredito ser o metaverso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Na minha concepção, o metaverso é toda experiência fora do mundo físico e que está no mundo digital. Isso vai desde enviar um e-mail, entrar no Instagram. São níveis de interações completamente diferentes ali que você tem de enviar um e-mail, estar no Instagram, tá conectado no VR ali, no óculos. São experiências digitais e todas as experiências digitais, na minha visão, faz parte do metaverso hoje. Porém, eu estou muito suscetível a mudar de opinião ao longo do tempo, porque a gente, cara, tá falando sobre metaverso tem o quê? 1, 2 anos na mídia? Não tem muito mais do que isso. E hoje minha concepção de metaverso é essa. Porém, eu me vejo mudando de opinião ao longo do tempo, com toda certeza. Aí, eu acho que a Web3 é uma parte do que você falou de metaverso também, porque quando eu converso com uma pessoa hoje que está na Web3, ele me dá normalmente, a definição que você me deu, essa pessoa vai me dar de metaverso. E quando eu converso com alguém que está na Web2, que é empresas centralizadas, metaverso é VR, metaverso é realidade virtual. Então, aí a gente tem dois ângulos bem diferentes, tanto que um amigo meu de uma empresa de um mundo virtual que está dentro do metaverso foi apresentar um projeto para uma outra empresa que é muito grande, e eles falaram, cara, isso é 2D, isso não é metaverso, tem que ser 3D, tem que ser realidade virtual. E então, resumindo aqui, eu acredito que a Web3, ela é tudo isso que a gente falou sobre identidade, o que você falou, algumas coisas sobre metaverso, que é identidade, você ter o poder descentralizado, criar comunidades em conjunto, e eu acredito que no futuro, se o metaverso for caminhando somente para a direção da Web3, na minha visão hoje, metaverso vai ser esse termo, assim, no futuro, vou usar metaverso para isso também. Na minha concepção hoje, o metaverso seria todo mundo digital, porém eu quero muito que eu chame de metaverso no futuro, que seja Web3 e metaverso uma coisa só e todo mundo esteja caminhando para essa direção.